de cinema, Christopher Reeve se tornou mundialmente famoso pelo seu papel de super-homem no filme de 1978 e em suas sequências, em 81, 83 e 87. No ano de 1995, o ator sofreu um acidente de equitação, no qual quebrou o pescoço e se tornou tetraplégico. Well, I totally decimated my first cervical vertebrae, and my second, so my body and my spine and my head were not connected. Only my neck muscles were holding my head on, and fortunately I didn't suffer any brain damage, at least none that I could detect. Reeve se envolveu em campanhas apoiando crianças paraplégicas e com deficiências físicas. Logo após, em 1998, ele e sua mulher criaram a Fundação Christopher e Dana Reeve para a promoção de pesquisas sobre lesões da coluna vertebral. Além disso, o ator foi um dos grandes divulgadores das pesquisas com células-tronco, na medida em que acreditava que essas fossem curá-lo. Em 2004, o super-homem morreu de ataque cardíaco, antes que as células-tronco pudessem salvá-lo de sua deficiência. And as NBC's Carl Quintanilla tells us tonight, Reeves' death puts a spotlight on that already heated debate. The excitement in his voice was just really palpable, and he was so thrilled about where the discussion of stem cell research had come to. And in part because of his work, one day people will walk again. Mas por que Christopher Reeve acreditava que as células-tronco curariam? E por que isso não aconteceu? Na mitologia grega, o titã Prometeu apanhou um bocado de argila e molhou-a com um pouco de água de um rio. Com esse barro fez o homem, muito semelhante aos deuses, para que fosse o senhor da terra. Atena, a deusa da sabedoria, admirou a criação do titã e insuflou naquela imagem de argila o espírito, com o sopro divino. Dessa maneira, nasceram os primeiros seres humanos. Entretanto, eles não possuíam sabedoria suficiente para sobreviver na Terra, então Prometeu ensinou o necessário para os homens. Mas faltava-lhes ainda um último dom para conseguirem se manter vivos, o fogo. Este dom, no entanto, havia sido negado à humanidade pelo grande Zeus. Apesar das ordens, Prometeu roubou o fogo dos deuses e o entregou à humanidade. Zeus, furioso com a ação de Prometeu, mandou que Hefesto acorrentasse o titã a um penhasco do Monte Cáucaso. Mandou, ainda, uma águia devorar diariamente o seu fígado, o qual se regenerava todas as noites. O seu sofrimento durou por inúmeras eras, até que Hércules abateu a gigantesca águia com uma flecha certeira e libertou, assim, o prisioneiro das correntes. O mito grego retrata a percepção humana sobre a capacidade de regeneração do corpo, de forma a recuperá-lo de qualquer dano. A mitologia não estava completamente errada sobre o assunto. Hoje em dia, já sabemos que é possível a regeneração de tecidos corpóreos, mas isso não ocorre de maneira a alcançar a imortalidade e nem de uma forma rápida como a representada no conto. Há décadas existem estudos sobre um tipo de célula que tem a capacidade de se transformar em vários outros tipos, as células-tronco. Conceitualmente, as células-tronco são muito simples. Pode-se defini-las como qualquer célula não especializada de espécies vegetais e animais com a capacidade de se dividir por mitoses e originar outras células iguais à mãe ou células especializadas, através do processo de diferenciação celular. Para diferenciar as células-tronco, criou-se uma classificação de acordo com a sua origem, capacidade de autorrenovação e transformação nos diversos tipos de células especializadas do corpo. As células-tronco totipotentes possuem a capacidade de originar um novo organismo. Tem como único representante o zigoto, pois é a única célula com essa capacidade. Já as células-tronco pluripotentes são derivadas da massa celular interna de um embrião com 5 a 7 dias de vida, denominada blastocisto. São capazes de originar todas as células do nosso corpo, exceto os anexos embrionários, como a placenta, por isso não formam o indivíduo inteiro.
As células-tronco multipotentes são encontradas em outros estágios de desenvolvimento e persistem após o nascimento. Essas têm a capacidade de originar subtipos celulares, por isso são consideradas mais especializadas. As células-tronco ainda podem ser classificadas em 2 tipos, células-tronco embrionárias ou adultas. As embrionárias são, como o nome diz, as retiradas do embrião, mais especificamente em seu estágio de blastocisto. Por isso, são pluripotentes e, devido à sua grande capacidade de diferenciação, são alvo do cientista. Já as adultas possuem esse nome por terem uma capacidade menor de diferenciação do que as células-tronco embrionárias. Por isso, são multipotentes. Essas são encontradas em indivíduos adultos, pois são responsáveis pela manutenção de diversos tecidos e, em alguns casos, pela recuperação de órgãos lesionados. São encontradas no fígado, na medula óssea, na polpa dentária, nos vasos sanguíneos, no músculo esquelético, no pâncreas, no epitélio da pele e do sistema digestório, na córnea, na medula espinhal e no cérebro. Recapitulando, as células-tronco podem ser classificadas através da sua capacidade de diferenciação, na qual as totipotentes são aquelas que podem se transformar em qualquer célula do corpo. As pluripotentes podem formar quase qualquer célula especializada, tirando somente os anexos embrionários. Já as multipotentes têm menor capacidade de diferenciação, podendo somente originar subtipos celulares. Elas também podem ser classificadas por sua origem. Nesse caso, as embrionárias são aquelas retiradas do embrião na fase de blastocisto, e as adultas podem ser encontradas em diferentes órgãos de um ser humano. Nas mitoses, as células-tronco adultas podem se dividir formando outras iguais a elas ou formando células maduras e específicas ao tecido de onde se originaram. Dessa maneira, uma célula-tronco da medula óssea se transforma em célula do sangue, mas não tem a capacidade de se tornar, por exemplo, uma célula do cérebro. Para uma célula-tronco formar uma célula específica, é necessário que ocorra o processo de diferenciação celular. A vida inicia-se com a fecundação do óvulo, gameta feminino, pelo espermatozoide, gameta masculino, formando a primeira célula do ser humano, o zigoto. Essa primeira célula inicia um processo de várias divisões celulares por mitoses, até que, por volta do 5º dia após a fecundação, torna-se o blastocisto. Nesse ponto, ocorre a primeira diferenciação celular. As células que se encontram na parte externa se diferenciam e tornam-se responsáveis pela formação dos anexos embrionários. Já a massa interna é composta por células-tronco pluripotentes. Durante a diferenciação celular, cada célula recebe sinais químicos externos e internos em quantias controladas, em áreas e momentos específicos para guiar o processo e fazer com que ela torne-se uma especializada. O grande desafio dos cientistas com as células-tronco é exatamente desvendar quais são esses sinais para que consigam diferenciá-las em cada um dos tipos de célula do nosso corpo. When you're working with stem cells, you're always observing the cells and you're trying to understand how it is they can do what they can do. And you're trying actually to make them do what you want to do. It's almost like a battle of wills. Hoje em dia, ainda ocorrem pesquisas para desvendar a linguagem utilizada para que ocorra a diferenciação nas células desejadas. Os pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison descobriram uma combinação de ácido retinóico e uma molécula sinalizadora nomeada ouriço sônico que imita o momento em que as células se transformam em neurônios da coluna vertebral, permitindo assim com que elas se transformem e desenvolvam. Desde a morte do ator Christopher Reeve, muitos avanços foram feitos nessa área. Os cientistas até já conseguiram desenvolver em laboratório as células necessárias para curar a sua condição, os neurônios da coluna vertebral. No entanto, ainda não descobriram métodos para que o transplante ocorra com sucesso, pois, apesar da célula ser saudável, ela não possui o material genético do paciente, de forma que o corpo a rejeite. Mesmo assim, os estudos com as células-tronco são promissores, e, dentro de alguns anos, será possível curar condições como a de Reeve, além de muitas outras.